Salve, salve galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu separei um corte da imprensa esportiva falando tudo sobre o empate entre Fortaleza e Botafogo, né galera? Botafogo se complicou no Campeonato Brasileiro. Agora o Botafogo não depende apenas dele para ser campeão brasileiro, né? Botafogo empatou novamente 2-2, segundo empate seguido do Botafogo e sexto jogo que o Botafogo não consegue uma vitória no Campeonato Brasileiro e tá deixando o título nas mãos da equipe do Palmeiras. Lembrando, galera, Palmeiras joga na próxima rodada agora, Botafogo também joga, e assim, o Botafogo precisa abrir o olho, porque a situação não vai ficar boa nessa reta final de Campeonato Brasileiro, que você coloca aqui, ó, Botafogo e Santos, na minha opinião é jogo difícil, Botafogo é favorito, tá jogando em casa? É favorito, mas é confronto difícil. O Palmeiras enfrenta a equipe do Fortaleza. Fortaleza vai vir, né, jogar em casa novamente. Jogou contra a equipe do Botafogo. Na minha opinião, a equipe do Fortaleza é a equipe que pode ajudar o Botafogo. Se segurar a equipe do Palmeiras e o Botafogo vencer, o Botafogo volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Mas por enquanto é só especulação. O Botafogo precisa também entregar dentro de campo. Vamos acompanhar aqui, né, galera? A imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Botafogo. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a estreia do Thiago Nunes à frente do Botafogo. Será que o Botafogo teve alguma mudança? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E no final desse vídeo aqui, a gente volta e fala um pouco mais sobre esse Botafogo. É rápido para definir. A gente viu em alguns jogos, o Dom que até citou, o Júnior Santos aparecendo para resolver algumas partidas em velocidade, alguns lances em velocidade, mas a gente tem visto um Botafogo muito permissivo lá atrás, né? Então é um time que tomou 4 do Palmeiras, tomou 4 do Grêmio, tomou 2 do Bragantino, tomou 1 do Vasco, tomou mais 2 hoje, todo mundo chega e marca contra o Botafogo, né? Ainda mais hoje, que o Botafogo teve que sair para o jogo, porque assim o Fortaleza o chamou para esse tipo de conversa. A hora que o Fortaleza recuperava a bola, pegava uma zaga menos montada, uma zaga com dificuldade para marcar, com confiança baixa, né? Nessas horas a parte mental também aparece de maneira flagrante no jogo do Botafogo. Então, assim, aquele Botafogo líder do campeonato, ele não existe mais. E é isso que é muito preocupante. Ele apareceu no primeiro tempo contra o Palmeiras, ele apareceu no primeiro tempo contra o Grêmio, ele apareceu em partes do duelo contra o Bragantino. Hoje ele não pisou em campo. E aí o receio que fica é que ele não apareça mais. E aí, além da conversa sobre título, que é uma conversa cada vez mais distante, a conversa vai passar a ser sobre fase de grupos e Libertadores. O Botafogo pode acabar na chamada pré-Libertadores, nas 3 primeiras fases, o que seria uma calamidade dentro do que foi o campeonato daqui. Então, só para vocês complementarem e até para vocês tentarem fazer uma projeção aí do que seria esse Botafogo, né, que sinceramente é um negócio absurdo, né, porque a distância era tão gigante, era tanta vantagem que tinha sobre os adversários, que é um negócio absurdo como a tabela está hoje. Vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro depois desse jogo, jogo atrasado da 29ª rodada, lembrando que Flamengo e Bragantino é um jogo também atrasado da 30ª. Então, depois de hoje, todo mundo vai ter o mesmo número de jogos aí, mas nesse momento, olha só como é que está a classificação. Palmeiras é o líder e não perde essa posição mesmo com uma vitória do Bragantino, que chegaria aos mesmos 62 pontos, mas teria uma vitória a menos. Aí o Botafogo, agora em segundo realmente, né, com 61 pontos. Grêmio é o terceiro, o Bragantino, como eu disse, por enquanto na 4ª posição, dependendo do jogo que vai acontecer logo mais contra o Flamengo, que é o sexto. Aí o Galo na 5ª posição, e a gente tem as linhas ali, ó, já traçando, né? Libertadores e tudo mais. Atlético Paranaense, Fluminense, Cuiabá e São Paulo. Pelo que joga, então, o Botafogo, hoje, a perspectiva de vocês é... Vou fazer essa pergunta, porque é basicamente isso que a gente está analisando. Tá jogando mais do que as equipes que vêm atrás dele ali mesmo na classificação para garantir uma vaga em Libertadores, pelo menos? Porque eu já... E não tô tirando o Botafogo, claro, da disputa pelo título, que seria um absurdo. Mas pelo que tá jogando hoje... Tá se tirando. Então, é isso. Gente, é o Botafogo que tá se tirando. É isso. Né? É isso. É isso, basicamente. Como que vocês veem esse Botafogo? Pelo que tá jogando, se comparado com os outros times ali. Então, se a gente for pegar adversário de parte de baixo da tabela, analisando só rendimento, tem adversário jogando mais que o Botafogo. Sim. A campanha do Botafogo no retorno, no segundo turno, é uma campanha de rebaixamento. Acho que ainda é o vice-lanterna. Era a segunda pior campanha, né? Tem que ver como é que vai estar a atualização aí de tabela, mas é uma campanha de rebaixamento. O Botafogo está jogando muito pouco. E só para pegar um ponto, o Dom que... né, tem algo para falar, do que o Zupac falou. Porque isso é importante. Em alguns momentos passaram
uma narrativa, construir uma narrativa que o único problema exclusivo do Botafogo é o Lúcio Flávio. Ele poderia ser dois problemas. E quem colocou o Lúcio Flávio lá é o grande responsável por isso. Direção e os jogadores. Hoje a gente tem mais uma prova de que o problema é muito maior que o Lúcio Flávio. Me desculpa. Um clube que está brigando para ser campeão brasileiro desde 95, tem uma postura passiva igual eu vi hoje, não é só a desorganização que a gente vê de um meio-campo que não produz, de uma zaga que cede espaços. A marcação de Plácido no gol do Guilherme, ele é atrás dele. Atrás dele, a passividade, aquela agressividade que era uma marca do Botafogo, que deixava todo mundo desconfortável, porque estava sempre alguém num cangote para roubar a bola e botar velocidade e se impor dessa maneira, a gente não vê mais. Então, um time muito disperso, muito passivo, muito apático. Um grupo que fez movimentos para modificação de técnico. Então, tinha que bater no peito também. Está faltando, né, esse protagonismo também dentro do grupo. Porque eles são responsáveis por toda uma mudança. Então, assim, o Thiago Nunes chegou, o que se esperava? O Lúcio Flávio saiu. Ele era o grande problema, né? Para muita gente. Nem a postura foi modificada. Se bobear, até piorou. O resultado pode dar uma maquiada. Pelo que o Botafogo não jogou, saiu com empate. Mas o rendimento, o Botafogo hoje não jogou. Não conseguiu jogar. Um time com muita dificuldade para construir, para criar, e defensivamente o que a gente estava falando aqui. São 8 gols sofridos nas últimas 3 partidas. Só um minutinho, porque a gente tem que ir lá para o Castelão, porque o Eduardo Afonso está por lá, ao vivo. Daqui a pouco vai acompanhar a coletiva do Thiago Nunes, né? Fazendo sua estreia pro Botafogo com esse empate em 2-2 com Fortaleza. Edu, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Sport Center. Tudo bem, Luciano Amaral? Como é que você está? Boa noite a todos os comentaristas no estúdio, o Fã de Esportes. Estamos aqui na sala de entrevistas do Castelão. Já está tudo armado para a entrevista do Thiago Gomes, o banner do Botafogo, do Thiago Nunes, melhor dizendo, o banner do Botafogo já está colocado. Depois virá o Vojvoda e a gente vai tentar também salvar alguma coisa lá na zona mista. Vocês já falaram muito, 2-2, resultado que não foi bom para ninguém. Fortaleza avançou uma casa, passou o Corinthians, mas ainda não está garantido na próxima Sul-Americana. Vai depender das 4 últimas partidas. Próximo jogo será aqui mesmo, domingo, 18h30, contra o Palmeiras. E com um problema, o Lucheiro saiu machucado, com um problema na coxa direita e será reavaliado nos próximos dias. O torcedor não vaiou tanto quanto na derrota para o Cruzeiro, mas o torcedor ficou meio insatisfeito, principalmente com 2 chances desperdiçadas no finalzinho, um cruzamento do Pikachu que ninguém apareceu para colocar para dentro e depois uma escapada pela esquerda, já bem no finzinho dos acréscimos, houve um erro de passe do Thiago Galhardo que provocou até o contra-ataque do Botafogo. Botafogo não consegue ultrapassar e reassumir a liderança, ultrapassar o Palmeiras e reassumir a liderança, está a 1 ponto. Agora 4 partidas para todo mundo, então assim que acabar Flamengo e Red Bull Bragantino, todo mundo terá o mesmo número de jogos. E o campeonato será decidido nestas 4 últimas rodadas. O Botafogo retorna amanhã na hora do almoço para o Rio de Janeiro e tem o Santos no final de semana. Alguns problemas, o Adrielson saiu sentindo dores, o Marçal foi substituído no primeiro tempo também com dores e o seu substituto Hugo tomou o 3º cartão amarelo e não poderá enfrentar o Santos. Vamos ver o que o Thiago Nunes vai falar dessa sua estreia. Foi o jogo entre o técnico mais longevo do Campeonato Brasileiro Série A com o técnico menos, o estreante da noite, o Thiago Nunes. Deu 2-2 para o Botafogo, como eu disse, ficou assim a imagem da torcida que compareceu aqui gritando no final, eu acredito. Então, apesar de 7 partidas sem vitória, o torcedor, pelo menos aquele que veio aqui, deixou uma mensagem para os jogadores ao término da partida. Eles acreditam, viu, Luciano? Pois é, e olha, tá difícil de acreditar com esse futebol apresentado nesse Botafogo. Daqui a pouco a gente volta então com você, Edu. Obrigado aí pelas primeiras informações. Ele vai continuar por lá acompanhando as coletivas de Vojvoda e também Thiago Nunes. E olha só, Donk, antes de te ouvir, quero aproveitar o gancho aí do Donan e colocar na tela lá para o Fã de Esportes um pouquinho desse rendimento desse Botafogo. Botafogo que foi genial, boa parte aí do campeonato, mas realmente o rendimento caiu e caiu muito. Bota na tela para o Fã de Esportes para a gente saber um pouquinho como é que foi, como é que são esses números desse Botafogo agora, que realmente não acaba rendendo o que poderia. Mas, ó, enquanto a gente vai colocando na tela... Não parece que uma pergunta que fica é essa questão do Thiago Nunes, da estreia dele. E geralmente, quando chega um técnico novo,
parece, por mais que o time esteja desarrumado, não tenha muito tempo, dá talvez aquele gás a mais, aquela energia, então aquele jogo que aparece ali, pelo menos nas primeiras partidas. Mas não é isso que aconteceu com o Botafogo, não. Não foi. Até eu queria aproveitar esse gancho que eu concordo com o que o Dona colocou da passividade. E assim, o que me incomoda ainda mais é o momento, porque assim, a gente tem que considerar o contexto. Se havia um momento para o Botafogo dar uma resposta, era hoje. Porque a gente está falando de um período de data FIFA, então toda aquela pressão psicológica ainda continua, evidentemente, por tudo que foi o campeonato. Mas dá uma esfriada, porque sai do foco as viradas que tomou, tem a apresentação de um técnico, coletiva, a esperança de mudança. Então, assim, você está falando do momento, dá uma esvaziada em relação à questão anímica, à questão física, porque se teve uma data FIFA que os jogadores também puderam recuperar e o Botafogo foi com força máxima hoje. E tem a questão de ajustes defensivos. De um time que estava tomando tantos gols, assim, o Donan já trouxe os números, as falhas que aconteceram hoje, tudo bem, o Thiago Nunes não tem, para mim, eu não considero responsabilidade dele o tropeço e a atuação ruim, mas o time poderia ter feito ajustes defensivos para corrigir algumas falhas que voltaram a acontecer hoje. Então, assim, todos os elementos, eles eram a favor para que o Botafogo conseguisse superar pelo menos dar uma mudada em relação ao que foi as últimas partidas. Então, para mim, me incomoda muito essa postura que o time apresentou hoje e ela é potencializada, essa insatisfação em relação a isso, justamente por conta dessa data FIFA. Era o momento mais adequado que o Botafogo tinha a chance de dar uma resposta e não conseguiu. Seria meio que até absurdo culpar o Thiago. Não, de forma alguma. Não, sem dúvida. E a chegada dele na data FIFA era a melhor notícia que o Botafogo poderia receber naquela semana, porque se ele chega durante o furacão que o Botafogo estava inserido, seria ainda mais difícil para ele trabalhar, né? Então as notícias, o campeonato parou, o Botafogo respira, boa notícia. Chegou um técnico mais qualificado, mais preparado para esse cargo. O Botafogo encara também como uma boa notícia, mas o que a gente viu em campo foi muito longe disso. E aí é um ponto interessante que o Donan toca, porque mesmo nos jogos contra Palmeiras e Grêmio, que são jogos que vão ficar marcados pelas viradas que o Botafogo tomou, e embora o segundo tempo desses jogos tenha sido desesperador para o torcedor, se a gente pegar a média dos 90 minutos, o jogo de hoje foi pior, porque o time não conseguiu criar, não conseguiu criar. Assim, não articulou praticamente nada, né? Assim, até contra o Bragantino foi melhor. Não, o jogo contra o Bragantino não foi ruim. Não foi ruim, o Botafogo poderia perfeitamente ter ganho o jogo. Contra o Palmeiras, o Botafogo fez um primeiro tempo sublime. Contra o Grêmio, fez um primeiro tempo muito bom. Hoje fez um primeiro tempo enfadonho e um segundo tempo também. Então, assim, a atuação de hoje, para mim, é a que mais preocupa desse distanciamento do título. Embora matematicamente o Botafogo esteja grudado no Palmeiras, mas a gente cada vez tem menos motivo para acreditar que esse time é capaz de reagir dentro do campeonato. Visto esse rendimento agora e visto o que foi a boa parte do campeonato, mais mérito do Botafogo aquela primeira parte do campeonato ou incompetência dos adversários? Mérito. O Botafogo fez uma campanha histórica no primeiro turno. Acho que alguns adversários estavam abaixo. Outras competições se dividindo, né? O próprio Palmeiras, para citar. O Flamengo, né, teve um ano, né, muito decepcionante. Vamos ver como vai terminar o ano do Flamengo hoje com outro ambiente, com outro técnico muito mais competente, na minha visão, que é o Tite. Mas o Botafogo, ele construiu uma vantagem que chegou a 13 pontos, né? Na liderança por mérito. Só que aí vem a série do Luiz Castro, né? Isso o Botafogo não conseguiu controlar. Tentou convencer, mas ele teve uma proposta, né, muito vantajosa financeiramente, com o Cristiano Ronaldo pegando o telefone e ligando, vem pra cá. Tudo isso pesou. A partir dessa mudança, começa toda a decadência do Botafogo, né? Eu até acho que o pensamento na época de colocar o Bruno Lage, eu não vou ser oportunista e incoerente com o que eu falei na época. Eu achei que foi uma boa contratação para o Botafogo. Só que não deu certo, não encaixou dentro do elenco. Ele foi muito infeliz com diversos posicionamentos dele, né? Principalmente em coletiva, após aquele jogo contra o Flamengo. Tudo foi se perdendo, acho que internamente. E explodiu. E agora está difícil, né, de você montar esse quebra-cabeça. Porque eu confesso que eu imaginava pelo menos uma equipe mais aguerrida, né, com mais alma, com mais energia hoje, uma melhora na parte física. E eu vi uma piora.
Teve uma piora muito grande do Botafogo Mas hoje. acho que a cabeça do torcedor, eu encontrei com um torcedor botafoguense recentemente, ele veio conversar a respeito justamente desse Botafogo, e falou assim, bom, mas quando saiu um técnico, Luiz Castro, saiu, era só o Bruno Lage chegar e não mudar nada, que aí tudo aconteceria. Claro que ele quis mudar algumas coisas e tudo mais, e não deu certo. Aí chega agora o Thiago, de certa forma, que não vou mudar nada. E teve o Caçapa antes. Mas também não vou mudar nada. Mas também parece que não está dando certo. Então, assim, não é tão lógico, não é tão racional, tão fácil, não é um... Até porque tem a queda dos jogadores. E tá muito prova isso, assim. E, assim, não sei se teria a mesma queda como tá agora. Mas que garantia a gente tinha que se o Luiz Castro permanecesse, o Botafogo ia seguir com a mesma vantagem, com o mesmo desempenho? Acho que a gente não tem nenhuma garantia em relação a isso. Mas o torcedor, com certeza, ele acha. Lógico, Era que sim, mas não dá para garantir. Então, e assim, para mim a questão também tem a queda dos jogadores, ainda mais no movimento do Lúcio Flávio, quando os jogadores bancam a decisão. E olha, sinceramente, acho que ficou provado que a coisa não deu certo, mas assim, olhando até no momento e não querendo ser oportunista, agora o engenheiro de obra pronta, o Botafogo teve 5 técnicos diferentes. E eu realmente, naquele momento, eu entendi todos. Assim, acho que as escolhas naquele momento, eu não... Agora é fácil criticar. Mas na minha cabeça fazia sentido. Assim, a saída do Luiz Castro não estava no controle do Botafogo. O Caçapa, de uma forma imediata, era o cara adequado para ser o interino. Mas era mais na metade do campeonato, não dava para bancar. O Bruno Lage, pelo histórico dele... Para mim, era uma escolha sensata, fazia muito sentido. Só que se mostrou um grande desastre. Só que, assim, tem contratações também que você acha que vai ser um... A gente sempre cita exemplos, sei lá, o Lukaku no Chelsea, tinha tudo para dar certo, só que deu errado. Eu acho que a do Lúcio Flávio foi um erro. Eu entendo porque pelo momento de reta final do campeonato. Esse é o ponto, Esse eu entendo. Quando a gente lembrar vai acabar a temporada e tudo mais, quando a gente lembrar... Tem algum momento que vocês colocam ali como motivo, talvez... um errinho a mais ali, ou algo que deveria estar. A escolha... Seria a chegada do Lúcio Flávio. Então, a efetivação do Lúcio Flávio como treinador, ela foi uma crença da diretoria na palavra dos jogadores, acreditando que isso seria suficiente para restaurar o que se viveu com o Castro e com o Caçapa, para suportar, acho que eram 12 jogos que faltavam até o fim do campeonato. 12 jogos não é pouca coisa, Sim. 12 jogos é meio, 3/4 de turno. Sabe, não é pouca coisa. Essa foi uma aposta ousada que o Botafogo fez. E aí que o Botafogo não conseguiu manter, porque a saída do Luiz Castro, essa saída o Botafogo não tem culpa. Exato. É claro que o ponto de virada do campeonato, foi aí, né? O que mudou a história do Botafogo no campeonato, foi a saída do Luiz Castro, mas o time não teve controle. Agora, quando você coloca a questão se o primeiro turno do Botafogo foi mais mérito da equipe ou demérito de quem não conseguiu acompanhar, e a gente tem que responder que foi as duas coisas, da mesma forma, se o Palmeiras for campeão brasileiro, se o Bragantino, o Grêmio, o Flamengo, um desses 4 sagrarem ser campeão brasileiro, vai ser por mérito deles, mas também pela queda do Botafogo. Porque para o Botafogo perder o campeonato, que vai perder, aparentemente vai perder, ele não é que ele precisava oscilar, ir mal, ele precisava inexistir no campeonato. Exato. E o Botafogo está conseguindo inexistir no campeonato, né? É uma loucura o time que fez a campanha que fez no primeiro turno ser o vice-lanterna do segundo turno. Isso nunca aconteceu. Qual é o Botafogo de verdade? A gente não sabe responder. Coloca aí a tela. A gente Bota tem a tela aí. do segundo turno aí. Galera, é exatamente o que eu tinha falado. Eu já tinha dito isso antes, nos últimos vídeos. Se pegar, tem vídeo eu falando do Botafogo. E mudança de técnico não ia resolver, porque o problema do Botafogo é rendimento dos jogadores. Não adianta falar, o torcedor falar, tem que botar o mesmo time que o Luiz Castro jogar, mas tem que entender que o mesmo time não rende mais do que rendia no primeiro turno. Agora, segundo turno, as equipes estão em 220, as equipes estão indo para cima, estão querendo pontuar. É Palmeiras, é Grêmio, é Bragantino, é Flamengo, é Atlético, é muitas equipes vencendo. Então, o campeonato é outro. Tem que entender que no início do campeonato eram as equipes jogando Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Então o Botafogo conseguiu ir muito bem. Botafogo teve uma preparação muito boa no início do ano. Botafogo, como não ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca, o Luiz Castro conseguiu fazer uma excelente preparação no Botafogo. O Botafogo estava muito bem fisicamente. O Botafogo estava voando no início do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Por isso conseguiu esse desempenho muito bom, mérito total do Botafogo, sendo que no segundo turno, é o que eu sempre falo, segundo turno o campeonato é diferente, é outro campeonato, então não tem como manter a mesma coisa, uma mudança ou outra tem que acontecer. Eu dou um exemplo agora do Palmeiras. O Palmeiras estava 4 ou 5 jogos sem vencer, 4 derrotas seguidas. O que Abel fez?
fez mudança, tira o Rony, tira o Arthur, a equipe voltou a decolar. Aí agora o Botafogo, felizmente tem que fazer mudança. Tiquinho, se não estiver bem, cara, tem o Diego Souza, o Diego Costa, bota o Diego Costa pra jogar. Infelizmente, você tem que fazer uma mudança ou outra. Se o jogador não tá rendendo, não tem como, cara, ficar mantendo, vai ficar naquela história. Ah, mas no primeiro turno não existe mais isso, esquece. É outro momento, agora é outro momento, é outro campeonato. Restam 4 rodadas pro Botafogo. E o Botafogo não tem tempo mais pra poder ficar oscilando. A troca de treinador vai resolver? Não vai. Não vai resolver. Eu falei isso antes, não vai resolver. Eu falei que não ia resolver botando o Lúcio Flávio. Não ia resolver com o Thiago Nunes, não vai resolver agora. Entendeu? É um problema estrutural. É muita coisinha que acaba atrapalhando. Entendeu? E do outro lado, Fortaleza, na minha opinião, o grande erro, eu sempre falo isso, tô falando isso há tempo, o grande erro dessas equipes é querer focar totalmente numa competição, sendo que não tem condições de se manter em outra competição. Fortaleza se manteve segundo ano seguido. Ano passado, Fortaleza estava disputando Libertadores, chegou até para a oitava de final, né? Tava focado na Libertadores, chegou a ser o último colocado do Campeonato Brasileiro, conseguiu se recuperar a tempo. Esse ano o Fortaleza tá tendo muita sorte. Muita sorte. Porque senão o Fortaleza correria risco de rebaixamento de bobeira. Porque não dá, galera. Se você não tem time, não dá. Você não tem como largar uma competição. Se você largar um Campeonato Brasileiro é muito difícil. Porque chega no final do campeonato, você pode entrar na zona de rebaixamento. Aí você vê o América aí, ó. Qual a situação do América? Ah, o América queria ganhar a Copa do Brasil. Não tinha time para ganhar a Copa do Brasil. Não tinha time para ganhar a Sul-Americana. E mesmo assim quis. Aonde estava o América agora? Na última colocação. Então, na minha opinião, esse é o erro de muitas equipes. Aí você vê Ceará. Tá lá na Série B. Não consegue sair da Série B mais. Caiu esse ano e não conseguiu subir. Caiu ano passado, no caso, né? Esse ano disputou a Série B e não conseguiu voltar para a Série A. Entendeu? O Grêmio caiu por causa disso. Outras equipes caíram também por causa disso, de querer disputar uma competição e esquecer o Campeonato Brasileiro. Tem que entender que o Campeonato Brasileiro é o que te dá vaga para outros campeonatos. No caso, você consegue a vaga na Sul-Americana, Libertadores. Então não adianta. Se você tá na Série B, você não disputa nada. Entendeu? Então, assim, não tá perdido. O Botafogo ainda tem chance de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, mas para isso precisa jogar futebol. Precisa apresentar um bom futebol, coisa que o Botafogo não apresenta o segundo turno todo, tanto que é o vice-lanterna desse segundo turno. E já o Fortaleza precisa abrir o olho, precisa pontuar no próximo jogo para poder se livrar de vez do rebaixamento. Tem que garantir a vaga também na próxima Sul-Americana, senão ficaria muito feio o Fortaleza não disputar uma competição internacional na temporada de 2024. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse empate entre Fortaleza e Botafogo. Não esquece também de dar uma moral ao nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.